Boa noite a todos. Nós vamos hoje, eu estou esse mês falando muito sobre, comentando Emmanuel, trazendo Emmanuel próximo de nós e dos seus ensinamentos. E hoje, então, continuando as minhas leituras com Emmanuel, nós vamos falar sobre a base religiosa. Por quê? Por que a religião se faz tão importante em nossas vidas? E Emmanuel, ele começa esse capítulo dizendo assim: no futuro, viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião. E julgo, mesmo que em nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. E é muito interessante porque nós podemos perceber, este livro foi escrito em 1938, 86 anos atrás. E realmente nós notamos, nesses últimos 83 anos, e principalmente agora, os mais próximos, o quanto a ciência se aproximou da religião. Há uns anos atrás, falar em energia e principalmente em doutrina dos espíritos, comunicação com os espíritos, era considerada uma coisa muito duvidosa. Os espíritas, há 80 anos atrás, eram considerados personas não gratas. Muita gente queria passar longe daquele que se declarava espírita. Hoje, nós já temos médicos, e isso não propriamente espíritas, mas que concordam que a todas aquelas pessoas em que muitas vezes internados em hospitais ou não, recebem amparo religioso, recebem passe ou imposições de mãos, como costumam falar outros religiosos, tem uma transformação muito boa em sua saúde física e mental. Quando numa UTI se ora por algum dos pacientes, às vezes com os mesmos tipos de doenças físicas, se percebe uma melhora, principalmente do ânimo daquela pessoa, daquele doente para quem se orou. Claro que nós não estamos falando aqui diretamente de cura, tá, meus irmãos? Nós estamos falando em que o doente se sente melhor, que pode ser para que a sua desencarnação aconteça de forma mais tranquila, mais consciente, mais passiva, ou para que realmente a sua cura física faça com que ele também reflita mais sobre o ganho recebido de mais uma chance, de mais um tempo encarnado, para que, quem sabe, reveja até a sua maneira de encarar a vida. Então, é muito interessante a gente perceber que, felizmente, a ciência e a religião, em alguns segmentos, já estão se unindo. E isso é muito bom, porque é essa a meta. Foi assim que Kardec transcreveu para nós a doutrina dos espíritos.
sendo ela uma filosofia, uma ciência. Kardec já, ao codificar a doutrina dos espíritos, ele assinalou a importância dessa visão científica sobre todas as coisas, para que nós, através da fé raciocinada, conseguíssemos então seguir caminhos mais evidentes, né? De forma mais concreta, sem tanta ilusão por trás de toda uma história, né, da criação e do nosso próprio Deus, que por muitos anos se passou também como se fosse um velhinho rabugento, né, olhando para nós lá do céu e apontando quem ia para o inferno ou quem ia para os céus. A fé raciocinada, a prova científica de muitos dos acontecimentos chamados sobrenaturais da doutrina dos espíritos, foi mostrando o quanto o conhecimento científico transforma o que poderia ser simplesmente um milagre ou algo de outro mundo, de outra esfera, ou simplesmente uma alucinação de alguns, em fatos realmente comprovados. Então, a ciência e a religião não podem estar separadas. E Emmanuel continua dizendo assim: uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas, para o Criador e para a perfeição de suas obras. As duas caminham para mostrar a perfeição do nosso Deus, do nosso Pai, do Criador. Outra coisa que Emmanuel também nos coloca é sobre o tóxico do intelectualismo. E é importante nós pararmos para pensar sobre isso, né? Num momento em que nós ainda encontramos tantas atitudes, né, de revolta, de maldade, né? Tantos exemplos de raiva. E por quê? Por que será? Por que as pessoas estão, de certa maneira, alguns, se tornando tão hostis para com os outros? Por que um jovem passa a mão em uma arma de fogo e mata crianças, jovens, adolescentes, adultos, sem nenhuma razão aparente? Bom, uma das razões que a espiritualidade e Emmanuel nos comenta é o fato de que se preocupou-se muito com a questão intelectual. Nós sabemos que tem lares, famílias, né? Inclusive países que dão muito valor ao aprendizado intelectual, querendo que os seus filhos sejam os primeiros em tudo. O melhor aluno, o melhor pai, o melhor marido, o melhor atleta, o melhor político, enfim. Não basta ser. Para muitos, tem que ser o melhor de todos. E essa guerra de egos, essa competição, muitas vezes faz com que aqueles que se veem ou se sintam derrotados
não enxerguem nenhuma fonte mais de razão e de crescimento, porque não possuem a religião, não possuem a ligação com o divino. E é por isso que a doutrina dos espíritos enfatiza: é necessário o crescimento científico, educacional, intelectual, sempre, mas ele tem que estar associado à religião. Senão, ele fica como uma simples vontade egoística de ser mais, de ter mais e de diminuir mais aos outros. Contrário totalmente do que Mestre Jesus nos ensinou e nos trouxe o exemplo de amarmos a todos como a nós mesmos, né? E quem quer ser o primeiro não vê o outro como a si mesmo, se acha sempre superior. Então, é muito necessário que a educação sem Deus é o aniquilamento da fé, afastamento da esperança numa outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. São palavras fortes de Emmanuel quando nos diz que, confortados e satisfeitos na sua felicidade de só ter, essas pessoas são comparadas como um rico que tem um oásis no meio do deserto e que não consegue perceber o quanto de caravanas passam com inúmeros infelizes, sedentos de água, de comida, e que aquela pessoa que tanto tem não consegue enxergar, porque ele não vê nada à sua frente. Tem uma brincadeira, até eu pelo menos me lembro no meu tempo de juventude, porque eu competi em várias atividades na minha vida, e atividades físicas, e a gente costumava dizer, né, quando chegava em primeiro lugar: não vejo ninguém na minha frente, né, porque foi o primeiro colocado. E é realmente isso. Aquele que se acha o primeiro em tudo, se ele não tiver Deus, ele está completamente sozinho. Então, é uma coisa que nós temos que pensar, que amadurecer em nós, às vezes, essa ânsia, esse desejo de ser o melhor, mas não o melhor no amor, na bondade, na caridade. Que bom, né? Se a gente lutasse para ser esse melhor. Emmanuel continua e nos diz assim: é ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa, que deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família, e não ao sectarismo do círculo estreito das igrejas terrestres, que costumam envenenar aí o mundo, o ambiente das escolas públicas, onde deverá prevalecer sempre o mais largo critério de liberdade e de pensamento. Falo, sim, do lar e do mundo íntimo dos corações. Vejam que esperteza
de palavras. Claro, a escola é lugar de conhecimento. Lá não se tem que impor religiões. Lá tem que se conceder condições de liberdade de pensamentos. O sentido religioso, a moral religiosa, que é aquela que diz não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, essa deve ser construída no lar, no mundo íntimo de cada coração. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso para a solução dos grandes problemas educativos da alma do homem, a humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, encontrando-se unida a Deus pela fé e pela ciência, então irmanadas. Ou seja, é necessário que nós nos coloquemos atentos à educação daqueles que estão sobre a nossa guarda. Porque nós temos o dever de instruí-los na questão moral da religiosidade, não das religiões, da religiosidade, ou seja, do religamento com Deus, principalmente através do amor. A escola tem o dever de instruir e nós, pais responsáveis, temos o dever de educar. Disse, continuando Emmanuel, que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser. Inatas no coração dos homens, as ideologias novas também não conseguirão eliminá-la. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando como um sublime legado. Os partidos políticos passam. Muitas das descobertas científicas ficam no passado, porque se descobre outras novas questões científicas. A única coisa que não muda e que jamais poderemos negar é a religião no sentido moral, entendendo com fé racional Deus como Criador e único. E Emmanuel nos faz essa advertência. Lembrem-se, tudo tem se transformado. O que antes, e ainda bem, era aplaudido esqueci o nome agora, onde os romanos jogavam os nossos irmãos para serem comidos por leões, nas arenas, obrigada. E nós aplaudíamos também, achando um espetáculo para os nossos olhos. Hoje,
nós sabemos que isso era moralmente totalmente errado. E ainda continuamos nessa luta de transformação, mostrando, por exemplo, ao homem que mulher é um ser igual a ele, em desejos, em inteligência, em condições de vida, né? E por aí tantas outras mudanças que a gente vê, né? O mundo se transformando. Então, o que é científico hoje não é tudo que se mantém. O que se mantém são as leis divinas. Essas não mudam. E Deus, como seu Criador, não há discussão. Podem chamá-lo por outros nomes, mas Ele é o único. Religião e religiões. O que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião, diz Emmanuel, é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios. E aqui está sendo dito por Emmanuel que nós, espíritas, congregações espíritas, somos falíveis, porque são organizações humanas. O que nos liga a Deus é real. O que se faz através dos homens nem sempre é verdadeiro. Dignas de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir, são como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de homem nenhum. Porque nós não vamos precisar apontar e ensinar ninguém. Cada um de nós terá chegado um dia ao seu patamar de conhecimento, em que nos restará dar as mãos e auxiliar aqueles que ainda estarão nesse processo de conhecimento. Ó irmãos nossos, que confiais na providência divina dentro da escuridão do mundo, do portal de claridade do além-túmulo, nós vos estendemos mãos fraternas. Nossas palavras correm pelo mundo como sopro poderoso de verdades. A morte não existe, e o espírito é a única realidade imutável da existência. Todas as Babilônias do passado jazem no pó dos tempos, com as suas glórias reduzidas a um punhado de cinzas. Mas, dentro do universo, 1000 laços nos unem. Sobre as ruínas, sobre os escombros das civilizações mortas e dos templos desmoronados, nós viveremos eternamente. Uma justiça soberana, íntegra e misericordiosa preside aos nossos destinos. Na terra ou no espaço, unamos
os nossos esforços pelo bem coletivo. Guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque, acima das coisas transitórias do mundo, há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. Queria eu não precisar falar mais nada, porque o que eu posso acrescentar a Emmanuel? Mas é importante nós sentirmos essa certeza da imortalidade, da continuidade, das oportunidades que a doutrina consoladora veio nos falar. Não é a Maureen, não é o Centro Espírita Mensageiros da Luz, não é a FEC, não é a URI 14, é a codificação, é o que o nosso Pai e o nosso Mestre Jesus nos ensinaram. Foi o que Deus plantou em cada coração, a esperança, o amor, a força que nem sempre nós percebemos que a temos, mas que na hora necessária ela surge. Se nós a deixarmos fluir, nós iremos perceber que somos filhos de um Deus e que Deusinho existe em cada um de nós. Que possamos levar então para os nossos lares essa luz, essa paz, essa ligação com a espiritualidade bondosa, com o Mestre Jesus e Deus, nosso Pai. Obrigada a todos.